Ao longo da história, várias regiões do mundo já sofreram a ação e o governo de ditadores cruéis, violentos e assassinos. Hoje, foi no ar para você alguns dos ditadores mais violentos e que mais mataram pessoas no mundo. Se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. Foi no ar. Para você, amigo ligado no Foi no Ar, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E hoje nós vamos mostrar para você alguns, porque são muitos, infelizmente, dos ditadores mais cruéis e mais assassinos da história do planeta. Antes de começar, é importante dizer uma coisa também. Esses números foram coletados e divulgados por um cientista político e historiador americano chamado Rudolf Rummel. Rummel já publicou mais de 20 livros sobre esse tipo de assunto e ele é um pesquisador, na verdade, um pesquisador especializado nesse assunto. Ou seja, repetindo, as fontes aqui de pesquisa são as informações do historiador americano Rudolf J. Rummel. Nosso primeiro nome aqui da nossa lista é um ditador que atuou no Camboja. Pol Pot matou 2 milhões de pessoas no Camboja. Comparado com os números de outros ditadores, baixo. Só que o Camboja tinha pouca população e esse número de 2 milhões de pessoas equivalia a 1/3 do povo. Então, Pol Pot assassinou 2 milhões de pessoas, ou seja, mais de 1/3 da sua população do seu país, no Camboja, no período em que foi governante do país. Agora a gente vai para a China, falar da Imperatriz Cixi. O pronúncio chinês pode variar, mas a Imperatriz Cixi é talvez a mulher mais importante da história chinesa. Durante seus 47 anos de governo, a Imperatriz foi responsável, direta ou indiretamente, por nada mais nada menos do que 12 milhões de mortes. Da China para a Mongólia, a gente falar de Kublai Khan. Kublai Khan foi um importante nome da história, mas ficou marcado pela quantidade de pessoas que matou. Kublai Khan é responsável por cerca de 19 milhões de mortes. Vamos agora para a Bélgica, contar a história de Leopoldo II. Esse talvez seja o rei mais cruel da história da humanidade. A partir das ordens desse rei, morreram cerca de 10 milhões de pessoas, principalmente no Congo. Para a gente entender como é que essas pessoas morreram, é bom que a gente volte um pouquinho na história para entender como que esse rei conseguia matar tanta gente. A Bélgica era o país que comandava a bacia do Congo, na África. Um território muito grande e extremamente rico em recursos minerais, o que interessava diretamente o país europeu. Claro que o rei Leopoldo queria poder explorar essa região. No Congo, o seu governo deu ordens para que tudo que pudesse ser explorado fosse retirado do país e enviado para a Bélgica. Claro, havia uma grande dominação dos nativos da região africana. Os nativos acabaram ficando submetidos ao poder belga. Além das mortes, eram muito frequentes as torturas severas aplicadas aos africanos pelo rei Leopoldo II. Por exemplo, ele estipulava metas para os africanos nativos do Congo. Caso esses africanos não conseguissem cumprir suas metas de produção, de exploração de recursos minerais, por exemplo, ele os castigava. Os castigos mais frequentes era a amputação de pés e mãos desses trabalhadores do Congo que não conseguiam explorar o que era exigido pela Bélgica. Além de amputar as mãos e os pés dos próprios trabalhadores, uma tentativa de chantagem que era imposta pelos belgas era a amputação de membros dos filhos. Ou seja, se o pai não conseguisse cumprir a meta e explorasse o que era exigido pelo rei Leopoldo II, as suas filhas poderiam ter as mãos e os pés amputados. Nesse vídeo a gente vai deixar para você fotos muito fortes dessas situações que eram impostas pelos belgas, então se você quiser ver, tá lá no final desse vídeo, logo após o nosso encerramento. Da Bélgica para a Mongólia, então, novamente, falar de Gengis Khan. Gengis Khan era um guerreiro e governante mongol que fez história ao conseguir construir o seu próprio império na Ásia. Khan era extremamente violento e seus exércitos aplicavam sanções duras nas pessoas. E, inclusive, eram frequentes a aniquilação de populações e vilarejos inteiros pela ordem de Khan. Para você ter uma ideia, ele foi responsável direta e indiretamente pela morte de mais de 4 milhões de pessoas. Agora de Mao Tse Tung, o maior assassino da história dos ditadores. O chinês que comandou a Revolução Chinesa na China, que deu origem à República Popular da China com seu exército vermelho, foi responsável pela morte de mais de 70 milhões de pessoas ao longo da história, direta e indiretamente.
regime comunista de Mao Zedong, que deixou tantas mortes, vamos agora para o regime nazista de Adolf Hitler. O principal nome da Segunda Guerra Mundial colocou o mundo no outro patamar, em uma situação diferente após a sua atuação na guerra, deixou nada mais nada menos do que 21 milhões de pessoas mortas. Estimativa, porque não se sabe ao certo quais são todas as consequências indiretas que a ação de Hitler e da Alemanha nazista na guerra causou. Mas de qualquer forma já é um número muito alto. O regime de extrema direita de Hitler agora para o regime de extrema esquerda, de esquerda violenta de Joseph Stalin na União Soviética. Stalin, que era secretário-geral do Partido Soviético e após a morte de Lenin conseguiu assumir o poder na União Soviética, foi responsável por 40 milhões de mortes. Vale ressaltar que a União Soviética, após o seu fim, a Rússia, hoje em dia, divulgou um número que seria o oficial de mortes causadas pela ação de Stalin. Esse número é de cerca de 2 milhões de pessoas, esses são números oficiais. Só que cientistas políticos e historiadores afirmam que esse número é ridiculamente baixo, perto do que Stalin realmente fez, maior de 40 milhões de pessoas mortas. Claro, que a Rússia não divulgou todos os números das mortes que foram causadas pelo seu ditador Joseph Stalin, os homens mais cruéis da história. A gente encerrar, vamos falar de Chiang Kai-shek. O chinês tem relação direta com Mao Zedong, que a gente já falou aqui anteriormente. Quando as tropas de Zedong resolveram abrir a revolução para derrubar o governo chinês da época, era justamente Kai-shek que estava no poder. Nacionalista, durante a guerra contra os revolucionários do Exército Vermelho de Zedong, Kai-shek deixou cerca de 10 milhões de mortos na China. Mesmo assim, perdeu a guerra para o Exército Vermelho de Mao Zedong, que depois conseguiu instalar a República Popular da China no país. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal e deixa o seu like rapidinho. Clica aqui embaixo, não vai gastar tempo da sua vida, rapidinho. Clica aqui embaixo no gostei, ajuda a gente demais. Redes sociais já aparecem pra você na tela. Muito obrigado por assistir com a gente, foi uma honra ter você aqui. E nesse cartão a gente vai deixar pra você um vídeo sobre o Adolf Hitler, curiosidades diferentes da vida desse ditador alemão. Vamos deixar pra você também algumas mentiras sobre a história do Brasil que as pessoas acabam acreditando. Se você compartilhar o vídeo se quiser, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, aonde você achar melhor. Vai lá na nossa página também para você acompanhar nossos outros vídeos, a gente vai estar sempre com novidades muito legais pra você, não. Bom, valeu demais e até a próxima. Tchau!